Abra sua Bíblia rapidinho aí, 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso 4. Amém? 1 Samuel 17, verso 4. Eu quero falar com você hoje sobre sendo testado para coragem e determinação. Então, nada mais é do que o teste do líder, o teste da liderança. E a gente vai ver a partir do texto de 1 Samuel 17, versículo 4, diz assim: um grande guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, um pouco maior do que eu. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Então Golias parou e gritou diante das tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Amém? Então esse é um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Eu acho que não precisa nem a gente se aprofundar tanto na explicação do texto, porque qual é o contexto? Saul governava Israel, então eles estavam numa guerra constante contra os filisteus. Aparece essa figura assim monstruosa. Você imagina um jogador de basquete da NBA, eu acho que a média de altura dele está entre 2 metros, 2,10 metros. Golias tinha 2,90 metros de altura. Era um cara que ele era mais alto que o teto dessa igreja. Ele não podia ficar aqui dentro, né? Esse aqui acho que tem 2,30, né? 2,50. Então ele tinha que ficar agachado aqui dentro. Alguém de estatura poderosa, e ele desafia o povo de Deus, ele desafia o povo de Israel. E no meio daquela confusão toda, não aparece um sequer soldado de Israel para lutar aquela batalha. Então, aí começa o grande desafio de Davi. E eu gosto muito de uma palavra que o pastor Léo traz para a gente sempre, que muitas vezes a oportunidade, ela não vem disfarçada, ou ela não vem parecendo uma oportunidade para a gente. Ela vem parecendo um desafio, ela vem parecendo algo que vai ser difícil, algo que a gente vai precisar batalhar, que a gente vai precisar lutar. Então, diante disso, as oportunidades que surgem para o nosso ministério, para a nossa igreja, para a nossa vida, todas elas demandam esforço. A gente vai ter que batalhar, a gente vai ter que caminhar. Então, existem 2 pilares básicos para o desenvolvimento ministerial. O primeiro deles, coragem, e o segundo, determinação. Romanos 8, 28, um texto também bastante conhecido, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então nós vemos que, por maior difícil que seja a situação que eu e você estamos enfrentando hoje na nossa vida, nós temos uma certeza que Deus, Ele nos ama tanto, que Ele nos dá oportunidades de crescimento. Deixa eu te dar alguns exemplos sobre isso. Primeiro exemplo, são Juízes 3, verso 1 e 2, diz: são estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Olha que coisa interessante. Deus está dando a terra prometida, Ele está dando a Canaã, mas sabe o que Ele faz? Ele deixa povos lá para que o povo de Israel pudesse combater. Coisa interessante, né? Talvez a gente pensasse assim:
Mas pastor, será que Deus não podia dar a obra completa, pronta? Se ele estava dando a terra prometida, se ele estava dando a Canaã, não precisava lutar para conquistar, não precisava de Jericó, não precisava das muralhas, não precisava ficar povos ali para eles serem treinados. Mas, gente, exatamente esse é o ponto. Porque quando Deus deixa pequenas brechas, pequenas lacunas na nossa vida, são exatamente essas brechas a fonte de fortalecimento para nós. Vocês entendem isso? Então, Deus está falando assim no nosso ministério: ei, existe, isso é muito bom, né? Todo pastor sonha em pastorear uma igreja que não tem oposição, né? A gente vem de um histórico de uma igreja mais religiosa, mais tradicional, e a gente ficava assim, caramba, assembleia da igreja, né? Regular da igreja, para definir temas administrativos. Pau comia, irmão, era polícia na igreja. A gente já viu pessoal indo e desligando, isso é real, tá? Desligando o disjuntor geral da luz da igreja, para não ter assembleia, nesse porte. E a gente sonhava assim, meu Deus, como seria bom se não tivesse oposição. Mas escute, a oposição que nós lemos aqui no texto de Juízes, a oposição que surge, ela serve também para o nosso aperfeiçoamento, sim ou não? Quando você tem alguém que pega no pé do seu trabalho, você não vai chegar atrasado. Você vai chegar na hora, porque você sabe que seu supervisor é um chato, que vai falar assim, você está atrasado 1 minuto. Então isso vai te tornar melhor até certo ponto. Então as pequenas lutas que a gente enfrenta no nosso ministério, seja ele com pessoas acima de nós, ou pessoas que estão abaixo do nosso comando, mas pastor, tem aquela pessoa que dá um nome para participar da escala, e chega no dia, 1 minuto antes, e fala assim, gente, não vou poder ir. Quando avisa, o que eu faço com essa pessoa? Eu mato ela, eu dou um jeito de esconder o corpo, o que eu faço? Você fala assim, não, ora, dá uma chance, trabalha aquela vida, porque isso vai te fazer melhor, para que lá na frente você possa ser alguém melhor. Gente, eu tenho falado muito isso, eu coloquei um vídeo semana passada lá no grupo, falando sobre tipo de liderança, e quando nós somos o problema, você já parou para pensar nisso? Quando você é o líder centralizador, quando você quer fazer todas as coisas. Eu me lembro uma vez que a gente fez uma obra na igreja, e era violenta, Tiago, a obra, violenta sim, e um irmão devia ter, 10 pessoas, estava bombando o mutirão, 10 pessoas no mutirão, e o irmão quis fazer a parte dele, a parte que tinha maior para fazer, sozinho. Ele falou assim, não confia em ninguém para fazer. Aí sabe o que eu descobri no final? Não é que ele não confiava em ninguém, ele queria que no final tivesse a assinatura. Quem fez isso ali? Irmão fulano que fez. Só que, sozinho, entendeu? Só que essa não é a lógica do reino, gente. Eu falei com a Clarissa, acho que foi hoje, né? A gente falando sobre montagem de cesta básica. Por exemplo, a Clarissa pode fazer? O Tiago pode fazer, gente? Sim ou não? Pode. Mas quando você tem a nobreza, preste atenção que isso é muito importante. Quando você tem a nobreza de incluir uma outra pessoa naquele serviço que você pode fazer. Ah, pastor, mas tem que adoçar o suco. Passa a bola para outra pessoa para adoçar aqui. Faz isso aqui. Ah, mas tem que, ligar ar-condicionado. Deixa a outra pessoa fazer. Quando você dá a oportunidade do outro fazer, você está esmerilhando no sentido de melhorar, não é do pastor Zé Carlos, né? Que não pode esmerilhar o hino, mas de melhorar a sua capacidade de gestão, de liderança. Você está dando a chance para que outra pessoa se sinta incluído naquilo que você está fazendo. Você percebe? Agora, obviamente, mas a pessoa não fez. E foram os 3 níveis de dependência que eu falei. Em primeiro lugar, a obra de quem, gente? Essa obra aqui, a Lifehouse, de quem? De quem? Amém. De Deus, de Jesus. Então ele é o primeiro interessado em ver a obra crescer, não é? Em ver vidas sendo salvas, se transformam, porque a missão é dele. Missio Dei, lembre-se sempre disso. Segundo lugar, os outros. Sempre procure colocar os outros em evidência. Sempre procure colocar os outros na posição de serviço. E por fim você, por quê? Você é a carta na manga, você é o coringa, você é aquela pessoa que ninguém resolveu, chegou a minha hora de entrar. Agora, se você inverte o processo, se você coloca eu, Jesus e os outros, você sempre vai fazer, você sempre vai ficar sobrecarregado, você sempre vai ficar doido e você nunca vai ter pessoas trabalhando, desenvolvendo o ministério.
aí entra a nossa grande questão, discipulado. Para que isso funcione, a gente precisa de treinamento, a gente precisa desenvolver pessoas intencionalmente. Essa é a palavra. Então, a gente tem um grupo de voluntários, a gente tem um grupo de intercessão, a gente tem o Semente de Vida, a gente tem lanchonete, a gente tem mídia. Intencionalmente, Forever Young, a gente tem que treinar pessoas para que eles executem, para que eles liderem, porque isso é muito importante. Você não é dono do ministério que você exerce hoje. Você não é dono. Pode ser que daqui a um tempo, como algumas semanas atrás aconteceu, surgiu a possibilidade, né, da gente abrir uma nova frente de igreja. Deus te chame para aquela obra. Aí o que vai acontecer? Será que a mídia vai acabar sem Valesca? Será que o voluntariado acaba? Será que não pode, porque você está treinando pessoas para dar continuidade. Ficou doente, acabou o ministério? Não pode. Então, a importância de você treinar outros. Segundo exemplo, vou correr aqui, Moisés no deserto. O deserto, para o povo, foi um treinamento de dependência, porque nós dependemos do Senhor. O alimento, o maná, vinha quando Deus mandava, a água era Deus que orientava, a nuvem de fogo de noite, a nuvem de dia, tudo era Deus. Temos que aprender a ser dependentes do Senhor. Terceiro, Paulo e o espinho na carne. Paulo diz assim, eu tenho um espinho na carne. Então, mesmo ele sendo o maior autor do Novo Testamento, mesmo ele sendo um apóstolo, um homem de Deus, ele tinha suas problemáticas também, ele tinha suas questões que ele precisava trabalhar. Então, tudo isso se chama teste de liderança. O próprio Jesus foi provado no deserto antes de iniciar o seu ministério. Exatamente antes de começar, ele foi levado para o deserto e ali foi tentado pelo diabo. Nós somos tentados, nós somos testados, para que assim o nosso nível, a nossa capacidade aumente. Deixa eu te dar outro texto aqui, Jeremias 12, 5. Olha que texto bacana, se você puder anota aí, que esse texto aqui é fera demais. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Vou ler de novo, Jeremias 12, 5. Se você correu com homens e eles o cansaram, como você poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? É a pergunta do profeta Jeremias. O que quer dizer esse texto, pastor? Quer dizer o seguinte, se te chamam para fazer uma caminhada e você já está cansado, você não tem condição de correr com homens. Imagina numa corrida de cavalo. Um dia desses me chamaram para subir a escadaria de Mãe Luísa. Eu quase literalmente morri. Que eu fui correndo, desci correndo, na terceira subida, meu Deus, deitei lá. Vi tudo branco. Por quê? Porque o meu nível de preparo físico não estava pronto para aquele desafio. Então Deus vai te dar um desafio que você pode olhar e pode ser pequeno. Você vai olhar assim, mas conduzir uma reunião de oração com 10 pessoas é um desafio pequeno. Mas é nisso que Deus vai te provar, vai te forjar e vai te credenciar para fazer coisas maiores. Preparar o lanche do pastor convidado que vai vir. Mas parece um negócio tão simples de fazer, mas é na excelência daquilo que você está fazendo. Mas pediram para me lavar o banheiro. Pastor, não lava o banheiro nem de casa. Aí você chega e com excelência você faz aquilo. Porque, irmão, tudo aquilo que a gente faz na igreja, a gente não está fazendo para o outro simplesmente. A gente está fazendo para quem? Para Deus, para Jesus. Por isso, nós precisamos fazer o melhor. Eu cheguei aqui hoje e estava um cheiro de guardado. A gente abriu a igreja, né? Abrimos a igreja, as meninas limparam lá os banheiros, porque é excelência. Compramos uma água Esterbon e a promoção aí no supermercado. Então, tá lá, água Esterbon para vocês, porque é excelência. Para a gente chegar no ambiente, daqui a pouco a gente vai tratar do administrativo, mas tratar com excelência, com visão, olhando para aquilo. As pessoas têm que entrar aqui na nossa igreja, irmão. Esse é o grande desafio. E olhar essa parede assim, Nino, e falar assim, cara, eu quero um negócio desse na minha casa. Não para te contratar, também para te contratar, mas esse não é o foco. Mas falar assim, cara, eu queria que a minha igreja fosse bonita assim. Aí olhar, agora tem 2 TVs, está funcionando. Puxa, queria que fosse assim. Tem um ar-condicionado, nunca tive ar-condicionado em casa, mas eu queria que tivesse um. Se inspirar através daquilo que a gente está fazendo aqui. É um visitante entrar nessa casa
ele está desesperado, ele está abatido, mas sentou aqui num lugar confortável, ouviu uma música, o louvor está encaixado, a palavra funcionando, o Espírito está se movendo. Gente, não tem como dar errado, porque a gente está fazendo o melhor, e para Deus em primeiro lugar, abençoando pessoas. E eu termino dizendo, etapas então da vida de um líder, baseado nesse livro, desse mesmo título, de Robert Clinton. Primeira, é a preparação negativa. José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Quantas vezes a gente vai liderar alguma coisa e os nossos liderados, a própria comunidade rejeita a gente. No nosso trabalho vem uma promoção e fulano, mas você não tem condição de fazer isso. Existe um nível de rejeição e até uma rejeição interna, que é a nossa autoanálise, o olhar que nós temos sobre nós mesmos, que a gente não se enxerga fazendo tal função. Eu não sou preparado para isso, mas é um período de preparação. Segundo, revelação de destino. Jacó lá lutando com o anjo no Val de Jaboque, ali foi revelado o destino dele, que não era ser chamado de Jacó, usurpador, enganador, mas era ser chamado de Israel. Em algum momento da nossa vida, Deus vai mostrar para a gente qual é o nosso propósito, qual é o chamado que Ele tem preparado para nós. Terceiro, palavra profética. Abraão recebe a promessa de um filho. Então, em algum momento da nossa história, a gente vai receber um direcionamento de Deus, uma palavra. Alguém vai se levantar e vai dizer: ei, eis que te digo, varão, eis que eu tenho visto para você carros e cavaleiros. Alguém vai falar alguma coisa que vai ativar no nosso coração, ou vai confirmar no nosso coração algo que Deus já tem falado. Próximo, prova de resistir ao pecado. Isso aqui é importante demais. Davi e Betseba. O que acontece nesse episódio? Davi tinha que ir para a guerra, era primavera, tempo que os reis estavam guerreando, e ele fica fazendo o quê? No palácio, gente. Ociosidade. Olha que coisa terrível, né? E ele estava no palácio sem fazer nada, então ele começa a olhar Betseba tomando banho, ele se enamora, se apaixona por ela, e aí começa a ruína da sua família. Olha que coisa interessante, né? A gente precisa, vou falar aqui duas coisas importantes. A gente precisa acordar cedo. Amém? Amém, irmão? Amém. A gente precisa tomar banho frio. Amém, irmão? Amém. Sabe por quê? Quando você acorda cedo, um mês ele tem 720 horas. Em média, um mês de 30 dias, sabia? Por exemplo, alguns meses são homenagens a imperadores romanos. Sabia disso? Então, se um mês ele tem 720 horas, se você acordar 1 hora mais cedo todos os dias do ano, você vai ter 365 horas a mais. Se você acordar 2 horas mais cedo cada dia da sua vida, você vai ter um mês a mais, um 13º mês na sua vida. Você pode colocar o seu nome lá. Você sabia disso? Isso levando em consideração o mês cheio, tá? 720 horas, contando 24 horas. Mas a gente só utiliza mais ou menos 1/3 a 50% do nosso dia. Olha quanto você consegue produzir. Os antigos acordavam antes do sol nascer. Isso mudava a perspectiva sensorial deles de fazer coisas. Você sabia disso? Porque eles acordavam antes do sol nascer, antes das coisas funcionarem. Então tinham tempo de acordar, de pensar. O humor deles era diferente. Sabe por que você só trabalha bem de noite? Eu vou usar uma expressão bíblica aqui, santa. Porque não tem ninguém para encher o seu saco. É uma realidade, gente. Vai fazer as coisas. Vou acordar de 8 horas da manhã. Aí tem menino correndo, criança gritando, cachorro latindo, gato que pula em cima da cama. WhatsApp tocando. Enquanto os outros estão dormindo, você está produzindo muito mais. Então, talvez o desafio, gente, até para a gente ser um líder melhor no nosso ministério, é a gente acordar 1 horinha antes para ler a Bíblia e orar. Coisa que muitas vezes a gente não faz. Se você é líder, você é espelho da tropa. Você tem que transmitir uma realidade que você vive. Você não pode subir na plataforma para orientar os outros algo que você não faz. Não lê a Bíblia, não ora. Qual vai ser a possibilidade de desenvolver algo produtivo? Então não é que o tempo não exista, é que a gente precisa remir o nosso tempo, usar da maneira certa.
Circunstâncias soberanas. É aquele momento que Elias é sustentado por um corvo na caverna. É quando Deus age. Afirmação de capacidade. Sansão tinha uma força sobre-humana. É Deus capacitando você. Rejeição de liderança. O primeiro tópico foi a preparação negativa, né? José foi rejeitado logo no início. Aí você é posto como líder e também tem uma rejeição da sua liderança. As pessoas não querem te ouvir. As pessoas não querem olhar para você. As pessoas não te ouvem. Como trabalhar com isso? Abimeleque e seus irmãos lá em Juízes 9, eles têm uma resposta para a gente, porque mesmo em meio à rejeição, nós temos que trabalhar pontos fracos e fortes, para que a partir disso, as pessoas possam enxergar em nós uma posição de autoridade, uma transição. Eu fui ordenado na igreja que eu nasci, gente. Que é a coisa mais difícil do que isso, porque as pessoas não me enxergavam como pastor, me enxergavam como Eliseu Júnior, filho do seu Eliseu e da dona Helena. Era isso. Então, eu tive que transicionar para um outro nível, e às vezes é necessário você sair do ambiente que você está. Só uma dica para você, tá? Você ir para outros cantos, e assim aconteceu com a gente, para que a partir disso o profeta pudesse ter honra. Então, você quer ter autoridade naquilo que você está fazendo no seu departamento? Desenvolva mais. Vá para outros lugares. Pastor, tem uma igreja ali fazendo. Tem um ministério, vai ter um congresso. Vá para outros lugares para que a sua mente possa expandir e para que você possa aplicar novos conceitos dentro daquilo que você está fazendo. Prova de obediência. João Batista, que obedeceu até ser decapitado. Prova da palavra de Deus. Daniel, quando chega na Babilônia. Porque uma coisa é dizer assim: eu vou ser santo, eu vou fazer o certo, eu vou andar em graça, eu vou andar no conhecimento, eu vou fazer as coisas. Outra coisa é quando você é colocado num ambiente hostil. Outra coisa é quando você vai para a faculdade. Outra coisa é você vai para um lugar complicado. Então, ali você de fato é provado. Prova de fé. Os discípulos que ouviram o chamado, deixe suas redes. A partir de hoje, você não é mais pescador de peixe, mas você é pescador de homens. E eles seguiram a voz de Deus. Então, existem algumas chaves para uma liderança de sucesso. Primeiro, sirva ao Senhor com humildade. Você pode estar crescendo, você pode estar desenvolvendo, mas nunca perca a humildade no seu coração. Pregue e ensine o Evangelho. O Evangelho. A palavra de Deus. Abra a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Pregue o Evangelho. Terceiro, confie no poder e na orientação do Espírito Santo, porque sem ele a gente está perdido, a gente não tem norte, a gente não tem rumo. Então, busque essa orientação. Quarto, conduza com integridade, seja alguém íntegro, correto naquilo que você está fazendo. Quinto, cuide de si e do rebanho, fundamental. Não adianta só a gente cuidar das pessoas se a gente não está cuidando de nós mesmos. E por último, mantenha uma vida financeira equilibrada, porque não parece, né? O diabo, gente, ele é fraco demais. Fraco demais. No momento que Deus quiser, com um sopro, acabou-se. Tanto que na Bíblia, o único Deus de fato que faz oposição ao Deus verdadeiro, pregamos no mês passado todo, se chama Mamon. Não é o diabo. Porque o dinheiro ele pode seduzir o nosso coração. Ele pode levar a nossa melhor parte. Mas existe algo melhor, que é a parte do Senhor para nós. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, que Deus possa te abençoar nessa noite. Pai, nós te damos graças, Jesus, por estarmos aqui juntos, reunidos para essa reunião, Pai. Que em Teu nome seja uma reunião proveitosa, de crescimento, de avanço, Pai. E que essa palavra encontre lugar nos corações, Jesus. É a oração que lhe fazemos em Teu nome. Amém.